Marcos capítulo 1, verso 14 diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, como a gente acabou de cantar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Eles entraram em Cafarnaum, e chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que gritou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando, saiu dele. E todos se maravilharam, a ponto de perguntarem entre si: O que é isto? O novo ensino com autoridade. Ele ordena aos espíritos impuros, e eles lhe obedecem. E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galiléia. Amém. Até aí. Vamos orar, irmãos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, pela oportunidade de poder cultuar o Senhor, por essas crianças, por esses adultos que estão aqui hoje para ouvir a tua palavra. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que seja um culto realmente oferecido para o Senhor, que o Senhor receba este culto que estamos prestando a Ti e que o Senhor nos ajude na exposição da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme conversamos há 2 semanas, estamos analisando o Evangelho que Marcos escreveu. É o menor dos Evangelhos, é o mais objetivo, e ele tem como propósito mostrar quem é Jesus. Marcos escreveu o Evangelho para explicar, para responder essa pergunta: quem é Jesus? E há 2 semanas nós vimos sobre o início do Evangelho. O nosso tema hoje é o início do ministério, ou o início da missão de Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou muito claro, logo no início do seu ministério, como procederia ao longo dos seus 3 anos e meio. Ele recrutou obreiros, passou a maior parte do tempo ensinando a palavra de Deus, fazendo milagres também e libertando aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Com isso, ele também chamou a atenção dos religiosos da época, que se tornaram seus inimigos, mas não estavam fazendo nada disso para ser visto. Jesus não estava fazendo nada disso para ser visto por eles, e sim para dar glória a Deus. Esse, aliás, deve ser o nosso padrão: fazer a vontade de Deus para ser visto por Deus e não ser visto pelos homens. E assim como Jesus, nós também devemos treinar obreiros, ensinar a palavra de Deus e libertar, em nome de Jesus, aqueles que estão sendo opressos pelo diabo. Hoje eu quero tentar responder a pergunta: como Jesus desenvolveu sua missão? Com base nesses 2 parágrafos que nós lemos. Em primeiro lugar, Jesus desenvolveu sua missão recrutando obreiros, conforme nós lemos do verso 14 ao verso 20. Jesus foi passando e foi chamando Simão, André, Tiago, João, 4 pessoas que se tornariam apóstolos mais tarde. E ele recruta ainda hoje. Recrutar significa reunir, convocar, alistar para determinado fim. E o fim, o propósito de Jesus é o avanço do reino de Deus na terra.
Então Jesus ainda hoje continua recrutando obreiros, servos e servas do Senhor Jesus para fazer a mensagem dele chegar onde o Evangelho ainda não foi anunciado. Irmãos, aproximadamente 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões com B de bola, nunca ouviram falar do nome de Jesus. Nunca ouviu falar mesmo, não sabe quem é Jesus. Um amigo meu que chegou a ser colega meu de ministério há muitos anos, quando eu era bem garoto ainda na igreja, ele fez um curso, ele é mais velho que eu, um curso de missões, e o treinamento dele foi num país muçulmano, que eu não recordo agora. Ele parou o carro num semáforo lá naquele país e falou por meio do intérprete para um garoto de rua lá, que estava vendendo as coisas no semáforo, se ele tinha ouvido falar de Jesus, o que ele achava sobre Jesus. E o garoto falou: eu não conheço, nunca ouvi falar nele, e se ele mora, disseram para o senhor que ele mora por aqui, eu não sei onde ele mora. No mundo islâmico Jesus ainda não foi anunciado. Há no Brasil em torno de 70 tribos indígenas sem a presença de um missionário sequer. Eles não têm acesso à Bíblia na sua língua, eles não têm acesso a um missionário que prega o Evangelho para eles, e enquanto nós estamos ouvindo o Evangelho semana após semana, dia após dia, e às vezes até nos saturamos e não queremos vir para os cultos, há pessoas que nunca ouviram o Evangelho uma vez sequer. Jesus então está recrutando, e talvez ele esteja chamando alguém aqui hoje para ser um desses missionários, para anunciar o nome dele onde ele ainda não foi anunciado. Eu lembro que em janeiro de 2004, quando eu participei do projeto missionário da Juvep, nós fomos para São João do Rio do Peixe, e uma das duplas que a gente foi evangelizando nos sítios da região ali, fica ali pro lado de Souza, Cajazeiras, fica mais ou menos ali, finalzinho da Paraíba, Alto Sertão Paraibano. No final do dia, quando nos encontramos, uma das duplas chegou para nós e relatou com lágrimas nos olhos que uma família perguntou para eles: por favor, responda para a gente, nós não temos certeza, talvez vocês saibam responder para a gente, definitivamente, quem foi que morreu na cruz em nosso lugar? Foi Jesus ou foi Maria? Aquilo que parece uma pergunta besta para a gente, uma pergunta até ridícula, lá naquele sítio, aqui na Paraíba, tinha gente com dúvidas. Jesus quer ser conhecido em toda a terra, e ele recrutou esses homens que fizeram que o Evangelho chegasse até nós ainda hoje, e agora cabe a nós, o bastão está nas nossas mãos, de levar o Evangelho aonde Jesus ainda não foi anunciado. Tal como Jesus, devemos buscar recrutar pessoas que sejam bons obreiros e treiná-los para que o Evangelho chegue a todos os lugares do mundo e também seja pregado na igreja local. O recrutamento de Jesus não seguiu os padrões humanos. Às vezes nós olhamos para um grupo, para uma igreja pequena e pensamos: dessa igreja ou desse grupo não pode sair nada. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Se nós olhássemos para cada um dos 12 apóstolos hoje, nós veríamos os defeitos terríveis que eles tinham. Mesmo depois de andar meses, talvez alguns anos com Jesus, os 12 apóstolos estavam discutindo para saber qual deles era o maior. Não haviam aprendido a lição básica, que o maior é Jesus. Enquanto talvez nós não escolhêssemos nenhum daqueles 12 apóstolos para ser o pastor da nossa igreja, Jesus confiou neles, escolheu eles e treinou eles, e a partir disso eles foram transformados. Então há esperança para nós. Deus não vê como o homem vê. Deus escolheu Davi e rejeitou Saul, o homem mais bonito e mais alto de Israel. Escolheu o menininho, o entregador do iFood da época.
que levava as marmitas para os seus irmãos que eram soldados valentes, mas nem tanto, né? Porque não enfrentaram Golias. Deus escolheu Jonas, e não um profeta com o coração quebrantado, para levar sua mensagem aos ninivitas, porque além de tudo, Deus queria também transformar a vida de Jonas, não somente dos ninivitas. Há muitos cristãos que acreditam que têm já sua vida transformada, já tiveram sua vida transformada por Jesus. Eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que é um culto, eu sei fazer uma pregação, aliás, eu sei criticar muito melhor do que fazer, e eu sou um bom crente, eu sou dizimista, eu sou ofertante, com tudo que é preciso fazer na igreja, eu faço. Jonas era um excelente teólogo. No livro de Jonas, que nós pregamos ano passado, ou ano retrasado, não lembro bem, acho que finalzinho do ano retrasado, né? No capítulo 2, quando ele está, aliás, no capítulo 3, quando ele está orando, ele cita só passagens do Antigo Testamento. Ele conhecia os atributos de Deus. Ele não queria ir aos ninivitas, porque ele sabia que Deus era compassivo, misericordioso, tardio em irar-se. Jonas era um grande teólogo, mas o coração dele era um coração de pedra. Deus não escolheu Jonas à toa. Se há entre nós alguém como Jonas, que conhece bem a Deus, mas tinha um coração de pedra, quebrante o seu coração hoje. Deus escolheu Emã para compor o Salmo 88, e não alguém saudável. O Salmo 88, que vocês podem ler no final, depois em casa, é o salmo mais triste da Bíblia. É o único salmo dos 150 que termina sem esperança alguma. A última palavra do salmo é a palavra trevas. Emã era alguém que tinha uma doença, nós chamaremos hoje de degenerativa. Ele foi perdendo a visão, foi perdendo a saúde, foi perdendo os amigos, foi perdendo o gosto de viver. E esse salmo ficou registrado na palavra de Deus. Deus não vê como o homem vê. Deus escolheu o ancião Moisés, com 80 anos de idade, já pensando na aposentadoria há décadas, para libertar o povo do Egito. Ele não escolheu nenhum jovem que morava no Egito, que estava acostumado com os costumes do Egito, estava bem familiarizado com a língua e com todo o vigor. Ele escolheu um velho de 80 anos para liderar durante 40 anos um povo duro, difícil, ruim, de coração duro e idólatra. Deus não vê como o homem vê. Deus escolheu um homem doente e com problemas de visão para ser o maior missionário de todos os tempos, Paulo, e não alguém jovem e saudável. É interessante que a gente pensa que Deus escolheu Paulo para ser um apóstolo, porque ele era muito inteligente, mas não foi isso que Jesus falou para Paulo. Embora Paulo fosse muito inteligente, muito competente, tinha espírito de soldado, para Paulo missão dada era missão cumprida. Mas quando Jesus mandou Ananias ir na casa de Judas, na rua chamada direita, conforme Atos capítulo 9 relata, as palavras que Ananias falou para Paulo, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te escolheu para que você leve o evangelho aos gentios, aos governantes, às autoridades, e para que você saiba como é importante sofrer pelo meu nome. Deus não escolheu Paulo em nenhum momento pela sua capacidade. Escolheu Paulo para, acima de tudo, trabalhar na vida de Paulo. Agora, o perseguidor seria perseguido. O jogo virou, como eu preguei alguns domingos. Deus escolheu o tímido e jovem Timóteo para liderar a igreja difícil, rica de Éfeso, uma das mais difíceis do Novo Testamento, e não um homem corajoso e eloquente. Deus escolheu Timóteo, porque Deus não vê como o homem vê. Sobre essa igreja de Éfeso, Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:32, que enfrentou feras em Éfeso. Essas feras eram figuradas, pessoas difíceis,
O interessante é que uma coisa é Paulo enfrentar feras, outra coisa era o jovem Timóteo ser não somente pastor daquela igreja em Éfeso, mas ser o bispo de toda aquela região de onde Éfeso era a principal cidade e a principal igreja. Jesus continua recrutando obreiros para a sua obra, e às vezes de onde menos se espera é de onde sai. Eu conheci um pastor que ele e outro colega dele da mesma época, esse pastor já faleceu, mas o amigo dele, que tem basicamente a mesma idade, né, segue vivo. Eles eram de uma igreja no interior da Paraíba, e um dia alguém se levantou em profecia lá na igreja deles e disse que Deus disse que estava escolhendo 2 jovens naquela igreja, que seriam 2 obreiros, 2 pastores, e havia 2 jovens que pregavam, que eram eloquentes, que eram bons de comunicação na igreja, e todo mundo pensou que eram eles 2. Não foram eles, foram os 2 mais tímidos, mais calados, que Deus escolheu. Através deles, quase 100 igrejas foram plantadas até hoje, e um deles ainda está vivo e continua plantando igrejas. Deus não vê como o homem vê, mas Deus continua recrutando obreiros. Deus chama pessoas para o ministério, às vezes quando elas ainda são crianças. Talvez Deus esteja chamando alguma criança aqui, mas Deus também não despreza os velhos. Ele chamou Moisés com 80 anos de idade, e Moisés deu uma desculpa, deu outra, foram 5 desculpas. Deus não aceitou nenhuma delas. O início da missão de Jesus foi assim, irmãos, recrutando obreiros. Ele capacitou esses obreiros, ele treinou esses obreiros, ele ensinou, ele deu tarefas para que cada um deles exercessem essas tarefas. No final, após a sua ressurreição, Jesus ainda passou 40 dias naquele discipulado intensivo final, dizendo o que eles deveriam fazer. Mas em segundo lugar, no início da missão de Jesus, também foi ensinando a palavra de Deus, conforme nós vemos nos versos 21 e 22, que dizem: eles entraram em Cafarnaum, e chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Como um judeu normal de sua época, Jesus foi à sinagoga no sábado. Sinagoga é uma pequena casa de oração, é o templo que os judeus têm ao redor de todo mundo. E ele ensinou o que havia aprendido da lei de Deus, porém seu ensino fugia do método tradicional. As pessoas viam em Jesus algo verdadeiro. Ele ensinava a palavra de Deus, e ele também vivia a palavra de Deus. Enquanto Jesus ensinava, ele não contou piadas, não entreteu o povo com coisas inúteis, com histórias sem sentido, sem pé nem cabeça. Ele ensinou a palavra de Deus. É assim que os pregadores de hoje devem agir. É desses pregadores que nós devemos gostar, é deles que nós devemos aprender, e não daqueles que fazem gracejos no intuito de serem populares. Se teve uma coisa que Jesus nunca tentou fazer, foi ser popular. Aliás, em algumas ocasiões ele até disse, né? Ele deu uma ordem difícil de cumprir: não conte para ninguém o que eu fiz com você. Tenho certeza que eu também teria desobedecido essa ordem, e teria contado para muita gente o que Jesus fez por mim. A igreja de Deus foi dado o privilégio de seguir nessa missão e ensinar a palavra de Deus. Mas como ensinaremos se não soubermos adequadamente? É necessário se preparar para ensinar a Bíblia, e nós daremos contas disso a Deus. O bastão está nas nossas mãos. É preciso que nos capacitemos, que aprendamos a Bíblia, ensinemos a Bíblia e cumpramos a missão de Deus. Os pais
deve ensinar a Bíblia aos filhos. O marido deve ensinar a Bíblia à esposa. Os adultos devem ensinar a Bíblia às crianças. O pastor deve ensinar a toda a igreja, e a igreja deve ensinar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor e é o Salvador, e que todos aqueles que ainda não o conhecem devem se arrepender dos seus pecados. Se há alguém aqui hoje no nosso meio que ainda não se arrependeu dos seus pecados, saiba, você precisa se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Jesus, passar a ser um seguidor de Jesus, porque a qualquer momento nós podemos partir dessa terra. Ano passado aconteceu uma coisa curiosa. Um ano antes, um primo meu ficou internado com Covid, ficou entubado, perdeu quase 20 quilos, e a minha tia, a mãe dele, ficou no hospital, internada com o filho, praticamente, mas ela estava cuidando do filho e não adoeceu, não pegou uma gripe. Ano passado, aí meu primo se recuperou, saiu, recuperou o peso, segue a vida trabalhando. Ele deve ter 28 anos mais ou menos. E minha tia contraiu Covid aos 47 anos e faleceu. Como é que a gente explica isso? A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus pode nos chamar a qualquer momento. Você está pronto para partir para a eternidade? Se morrer hoje, tem certeza que vai para o céu? Quem tem certeza que vai para o céu, diga amém. Amém. Se você disse amém com dúvidas ou não disse, é bom pensar em entregar sua vida para Jesus hoje mesmo. Terceiro lugar, o início da missão de Jesus. Jesus promoveu a libertação dos oprimidos, conforme nós lemos nos versículos 23 a 28. Veja que curioso. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, um demônio, que gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando saiu dele. E todos se maravilharam, a ponto de perguntarem entre si: o que é isto? O novo ensino com autoridade. Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. É interessante notar que o homem possesso estava na sinagoga. Ele não estava do lado de fora, não estava na porta. Provavelmente aquele homem frequentava semana após semana aquela sinagoga. É possível que haja pessoas que frequentam a igreja que nunca tenham entregado o coração para Jesus, que estejam controladas ou possuídas por um espírito impuro, por um demônio. Aquele que é salvo, aquele que é habitado pelo Espírito Santo, aquele que já se arrependeu dos seus pecados, não pode ficar endemoniado. O Espírito de Deus habita nele. Mas um simples frequentador de cultos, um simples frequentador de igreja ou de sinagoga, pode sim. E pode estar se enganando. Não, eu já vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Vir à igreja não garante nada. Talvez possa até garantir maior condenação de alguém que ouviu o Evangelho tantas vezes e nunca abriu o coração para Jesus. Jesus possui autoridade e poder para libertar qualquer pessoa. E aí, quando aquele homem endemoniado gritou, o demônio falou pela boca dele. Isso continua acontecendo nos dias de hoje. Isso não acabou no primeiro século, como alguns dizem. Nós sabemos disso. Ele só disse verdades. Veja que coisa curiosa. No verso 24, ele disse que Jesus era o Nazareno. Sim, Jesus foi criado em Nazaré, embora não tenha nascido em Nazaré, nasceu em Belém. Ele perguntou se Jesus tinha ido para destruí-lo ou destruí-los antes do tempo.
porque eles sabem que serão destruídos por Jesus. E ele disse, o demônio disse: sei quem tu és, o Santo de Deus. Apenas saber quem é Jesus não significa que a pessoa vai ter vida eterna, que tem um relacionamento com Deus. Se a pessoa sabe quem é Jesus e não vive para Jesus, a pessoa tem uma fé demoníaca, é uma fé meramente intelectual, não é uma fé devocional, é a fé de alguém que não se entregou para Cristo ainda, que não abriu o coração para Deus. Tiago, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, diz que o diabo sabe que Deus existe e até estremece sabendo disso. Então apenas saber sobre Jesus e não viver para Ele só garante a mesma fé que os demônios tiveram. É só saber quem é Jesus. Mas Jesus veio para libertar os oprimidos pelo diabo, conforme nós vemos em 1 João 3,8: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Há muitas pessoas perturbadas por Satanás nesse mundo, e cabe hoje em dia à igreja, que é coluna e baluarte da verdade, ajudar essas pessoas e libertar essas pessoas pelo poder do nome de Jesus. Uma coisa muito interessante que nós lemos no verso 25 é que diz que Jesus o repreendeu. Repreender espíritos malignos, repreender demônios, é uma função ou uma tarefa que só Deus pode fazer. Quando o arcanjo Miguel, arcanjo significa principal anjo, não é uma categoria de anjos, não existem arcanjos. O único arcanjo mencionado na Bíblia é Miguel. Mas quando o arcanjo Miguel batalhava pelo corpo de Moisés, conforme lemos no penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas, ele disse: que o Senhor te repreenda. Repreender Satanás ou repreender os demônios não é uma tarefa da igreja. Geralmente a gente confunde expulsar demônios com repreender demônios. Repreender demônios é um atributo exclusivo de Deus. Jesus repreendeu demônios porque Ele é Deus. Até o principal dos anjos, Miguel, disse que o Senhor te repreenda. Então às vezes a gente tem um costume, de dizer: está repreendido, está repreendido. Nós, seres humanos, não temos autoridade para repreender demônios. Temos autoridade para repreender aqueles que estão sobre a nossa tutoria. O patrão tem autoridade para repreender seus funcionários. Os pais têm autoridade para repreender seus filhos. Um pastor tem autoridade para repreender a igreja. Mas a igreja não tem autoridade para repreender demônios. Mais uma vez eu quero dizer que há uma diferença muito grande entre expulsar demônios, aí sim, nós temos autoridade para isso, mas repreender Satanás, essa autoridade não foi dada à igreja. Em nenhum lugar da Bíblia vocês vão ver os apóstolos repreendendo Satanás ou qualquer demônio, ou ensinando que a igreja deve fazer isso. Mas vão ver exorcizando, expulsando demônios. Se você não se sente capacitado a expulsar demônios, a orar pelos enfermos, busque a Deus em oração. Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque até ser revestido pelo poder de Deus, para ser uma testemunha de Jesus mais fiel e agir no poder do Espírito Santo. E assim, irmãos, foi o início do ministério de Jesus, recrutando obreiros, ensinando a palavra de Deus e libertando aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Concluindo, Jesus começou seu ministério público com a ajuda de outras pessoas, seus discípulos. Ele ainda conta com seus discípulos, nós, para levar sua mensagem adiante. Ele nunca fez nada sozinho.
embora pudesse fazê-lo. Ele conta conosco, Ele conta com a sua igreja. Jesus também ensinou a palavra de Deus e nos designou para ensiná-la até que Ele venha nos buscar. Então, enquanto estivermos aqui, devemos ensinar a palavra de Deus para a igreja e para o mundo. Isso que nós chamamos de evangelização. Devemos pregar o evangelho a todos os povos. O que nós temos feito para colaborar com a evangelização mundial? Temos contribuído financeiramente? Temos orado por missões? Temos nos exposto a ir e pregar o evangelho? Jesus também libertou os cativos do diabo. E Ele continua libertando por meio de seus filhos, que oram e expulsam demônios, em nome de Jesus. Não é nada fácil, nem é agradável, nem é bonito de se ver, mas é também função da igreja, a missão da igreja, expulsar demônios de pessoas que estão manifestadas. Que Deus nos abençoe no cumprimento do ministério que Ele nos entregou. Oremos, irmãos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado, porque Ele fez tudo o que fez, morreu na cruz e ainda deixou um exemplo para nós, e seguimos os seus passos. Obrigado também, Senhor, porque o Espírito Santo foi enviado a nós, para que possamos cumprir a tarefa de pregar a Tua palavra, Senhor, até que o Senhor venha. Obrigado, porque sem o Espírito Santo não conseguiríamos fazer. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.